Ei, Nana, você age como um gato abandonado. Por fora parece livre e orgulhosa. Por dentro você guarda uma ferida profunda, não é? Oi, tudo bom? Olá, galera, tudo bem? Voltamos mais uma vez com um tutorial aqui no canal. Dessa vez um pouquinho diferente do costume. Hoje o tutorial é bem especial. É de uma personagem que eu gosto muito, que é a Nana Ozaki, do anime e mangá Nana. Nana é um mangá japonês, um pouco antigo, já tem uns anos, e conta a história de duas mulheres que têm o mesmo nome, Nana. Nana é um mangá shoujo bem maduro. Eu considero um mangá anime mais para pessoas adultas, porque tem assuntos muito importantes. Nana aborda diversos assuntos como amor, relacionamentos, amizades, reciprocidade, trabalho, e é abordado de uma forma muito natural, muito madura, realmente de um ponto de vista de uma pessoa adulta. Eu vi o anime e já li o mangá anos atrás. Hoje em dia a Netflix trouxe Nana para o seu catálogo e eu tô aproveitando para ver mais uma vez. É um anime muito bom e que me deixa bem sentimental. Se você ainda não viu Nana, eu te aconselho a parar tudo que você está vendo no momento e ir ver. Infelizmente, o anime não é dublado, é apenas legendado, mas se eu fosse você, dava uma oportunidade. Eu fiz a Nana com esse outfit aqui que eu acho lendário. Eu amo esse casaco de pelo que ela tem. Mas eu vou deixar aqui outras sugestões de looks que você pode fazer apenas adaptando a cor, como trocando a cor da jaqueta, deixando preta ou vermelha, mudando a cor da saia, deixando roxa, preta, a cor que você quiser, tá bom? Se você fizer a Nana, não se esqueça de me marcar lá no meu Instagram. Eu vou adorar muito ver a sua versão da boneca. E não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E ative as notificações, porque toda semana temos vídeo aqui de tutorial e vlogs. Como sempre, todos os materiais eu vou deixar aqui na descrição para vocês acompanharem. Então é isso, vamos para o tutorial. Vamos começar com o fio preto, fazendo 6 pontos baixos no anel mágico. Na carreira 2, faça 6 aumentos. Ficaremos com 12 pontos no final. Para fazer os aumentos, coloque 2 pontos baixos em cada ponto da carreira anterior. Na carreira 3, faça um ponto baixo e um aumento, repita por 6 vezes e teremos 18 pontos no final. Na carreira 4, faça 18 pontos baixos em BLO, ficando apenas a alça de trás do ponto.
Na carreira 5, repita os 18 pontos baixos. Carreira 6, faça um ponto baixo, 8 diminuições e finalize com um ponto baixo. Ficaremos com 10 pontos nessa carreira. Antes de prosseguir a perna, pegue um pedaço de plástico, corte de forma arredondada e coloque dentro do sapatinho. Na carreira 7, faça 10 pontos baixos. Agora repita novamente os 10 pontos baixos da carreira 8 até a carreira 12. Serão 5 carreiras retas. Assim que ficou a botinha, pode cortar o fio e trocar para o fio bege. Na carreira 13, faça 10 pontos baixíssimos em BLO, pegando novamente a alça de trás do ponto. Carreira 14, faça 10 pontos baixos em BLO novamente. Agora vamos repetir 10 pontos baixos da carreira 15 até a 17. Serão 3 carreiras retas. Vou fazer todas as minhas aqui e depois a gente continua.
Fiz as minhas 2 perninhas. Na primeira perna, cortei o fio e arrematei, conforme eu estou mostrando. E na segunda perna, não corte o fio, porque iremos trocar de cor para prosseguir o corpo. Troque para o fio vermelho. E faça 4 pontos baixos na segunda perna. E agora faça uma correntinha. Insira a agulha em um dos pontos da perna, lembrando sempre de colocar os pezinhos para frente. Faça um ponto baixo e continue fazendo mais 9 pontos baixos na perna. No meio da perna, faça um ponto baixo na correntinha. Continue fazendo mais 10 pontos baixos na segunda perna. Para finalizar, faça um ponto baixo na correntinha no meio das pernas novamente. Terminaremos com 22 pontos. Agora faremos carreiras retas. Da carreira 19 até 21, faça 22 pontos em cada uma. Serão 3 carreiras. Novamente, farei todas as minhas aqui e depois eu volto. Feita todas as carreiras, pode cortar o fio e trocar para o fio preto. Carreira 22, faça 22 pontos baixos em BLO também. Vamos começar as diminuições. Na carreira 23, faça 9 pontos baixos, uma diminuição e repita por 2 vezes. Ficaremos com 20 pontos no total.
Vamos repetir os 20 pontos baixos na carreira 24 e 25. Serão 2 carreiras retas. Carreira 26, vamos fazer diminuições novamente. Faça 8 pontos baixos e uma diminuição. Repita novamente por 2 vezes e ficaremos com 18 pontos. Carreira 27, vamos repetir os 18 pontos. Feita a carreira 27, pode cortar o fio preto, mas não arremate. Vamos fazer a saia. Para fazer a saia, insira a agulha nas alças vermelhas do corpo e faça 10 pontos baixos. Um aumento, repita por 2 vezes e ficaremos com 24 pontos nessa primeira carreira da saia. Repita os 24 pontos baixos na carreira 2 e 3. Serão 2 carreiras retas. Vamos para a última carreira de aumentos da saia. Faça 11 pontos baixos, um aumento, repita por 2 vezes novamente e ficaremos com 26 pontos no final. Para finalizar, faça 26 pontos baixos na carreira 5. E assim que fica a saia, pode cortar o fio e arrematar com a agulha de tapeçaria.
Aproveite e já coloque o enchimento se você não o colocou antes. Eu gosto de colocar um pouquinho de enchimento nas pernas e depois vir com um arame dobrado do tamanho do corpo, um pouquinho maior para depois ter a cabeça também. Aí eu coloco por dentro do corpo do boneco e preencho com mais enchimento. Vamos continuar o corpinho na carreira 28. Faça 18 pontos baixíssimos em BLO. Na carreira 29, faça tudo em BLO. Faça um ponto baixo e uma diminuição. Repita por 6 vezes e ficaremos com 12 pontos no final. Um truque que eu acho bem legal é para fazer diminuição em BLO, eu apenas pulo o ponto. Quando a gente faz essa diminuição pulando em BLO, os pontos ficam bem fechadinhos, não deixa buraco. Na carreira 30, faça 12 pontos baixos. Vamos começar a cabeça, carreira 31, faça 12 aumentos em FLO. FLO é pegando apenas a alça da frente do ponto. Terminaremos com 24 pontos nessa carreira. Na carreira 32, faça 3 pontos baixos e um aumento, repita por 6 vezes e ficaremos com 30 pontos no final. Na carreira 33, faça 2 pontos baixos, um aumento e agora repita 4 pontos baixos e um aumento 5 vezes.
Termine a carreira fazendo 2 pontos baixos. Teremos 36 pontos no final. Carreira 34, faça 5 pontos baixos e um aumento. Repita por 6 vezes e teremos 42 pontos no final. Vamos para a última carreira de aumento. Na carreira 35, faça 3 pontos baixos, um aumento e repita 6 pontos baixos e um aumento 5 vezes. Termine a carreira fazendo 3 pontos baixos. Nessa carreira, ficaremos com 48 pontos. Agora repita os 48 pontos baixos da carreira 36 até a 44. Serão 9 carreiras retas e eu vou fazer todas as minhas aqui e depois a gente continua. Feita todas as carreiras, coloque os olhos 12 mm entre a carreira 38 e 39, com 6 pontos baixos de espaço entre eles. Carreira 45, vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Repita por 6 vezes e teremos 42 pontos no final. Carreira 46, faça 5 pontos baixos e uma diminuição. Repita novamente por 6 vezes e teremos 36 pontos no final. Carreira 47, faça 4 pontos baixos, uma diminuição e repita por 6 vezes. Ficaremos com 30 pontos. Agora dê uma pequena pausa e encha bastante essa cabeça, mas cuidado para não abrir os pontos. Carreira 48, faça 3 pontos baixos e uma diminuição. Repita por 6 vezes e ficaremos com 24 pontos no final.
Carreira 49, faça 2 pontos baixos, uma diminuição, repita por 6 vezes e teremos 18 pontos. Carreira 50, faça um ponto baixo e uma diminuição. Repita por 6 vezes e ficaremos com 12 pontos. Carreira 51, para terminar, faça 4 diminuições. Pode cortar o fio e arrematar, e vamos fazer o bordado dos olhos. Com o fio preto, vamos bordar acima dos olhos fazendo delineado. Com o fio bege, vamos fazer o nariz nesses pontos entre os olhos. E para terminar, com o fio preto, borde as sobrancelhas. Para fazer as orelhas, faça 6 pontos baixos no anel mágico. Lembrando que são 2 orelhas, então faça 2 vezes. Nas orelhas, basta apenas cortar o fio e arrematar para colar. Se você quiser costurar, deixe o fio longo e costure. Feitas minhas 2 orelhas, é hora de colar. Conte 5 pontos após os olhos e cole as orelhas.
Vamos fazer os braços. Com o fio bege, faça 7 pontos baixos no anel mágico. Agora repita os 7 pontos baixos da carreira 2 até a 11. Serão 10 carreiras retas para fazer o bracinho bem comprido. Feita todas as carreiras, vamos dobrar o braço ao meio, não precisa colocar enchimento, e faça 4 pontos baixos para fechar. Corte o fio longo porque iremos costurar. Faça outro bracinho porque são 2 e vamos para as costuras. Costure os braços entre a carreira 26 e 27. Eu vou costurar apenas um para vocês saberem como que eu costuro e depois eu vou pular o vídeo. Vamos fazer os cabelos. Com o fio preto, faça 7 pontos baixos no anel mágico. Na carreira 2, faça 7 aumentos. Ficarão 14 pontos. Na carreira 3, faça um ponto baixo e um aumento, repita por 7 vezes e terminaremos com 21 pontos.
Na carreira 4, faça 2 pontos baixos e um aumento. Repita novamente por 7 vezes e ficaremos com 28 pontos. Agora vamos fazer as mechas do cabelo. Faça 19 correntinhas. Agora volte fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 16 meio ponto alto. Feita a mechinha, pule um ponto da base e faça um ponto baixíssimo no próximo ponto. Agora repita esse mesmo processo mais 12 vezes. Teremos que ter 13 mechas dessa, tá bom? Faça 19 correntes, volte fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, 16 meio ponto alto, pule um ponto da base e faça um ponto baixíssimo no próximo ponto. Como são muitas mechas, eu vou fazer as minhas aqui, faça aí e depois vamos continuar. E assim que fica o cabelo com as 13 mechas. Agora vamos fazer as duas últimas que faltam. Faça 22 correntinhas. E agora volte fazendo 21 pontos baixíssimos. Após terminar os pontos baixíssimos, não pule ponto da base, faça um ponto baixíssimo, tá bom? Repita isso por 2 vezes. Precisaremos de 2 mechas dessa de 22 correntinhas.
Feito todo o meu cabelo, vou cortar o fio e amarrar, porque depois iremos colar o cabelo. Para fazer a colagem do cabelo, cole o topo do anel mágico do cabelo no anel mágico da cabeça. Passe bastante cola. Coloque as duas mechas de 22 correntinhas para frente e prenda uma mecha grande na frente de cada orelha. E aí, para finalizar, cole todas as outras mechas na parte de trás da cabeça. Hora de fazer a jaqueta. Com o fio mostarda, faça 19 correntinhas. Feitas as 19 correntes, volte fazendo 18 pontos baixos. A partir de agora, nós iremos sempre fazer uma correntinha e virar. Na carreira 2, faça 2 pontos baixos. Faça 4 correntes. Pule 4 pontos. E faça 6 pontos baixos. Faça mais 4 correntinhas, pule 4 pontos novamente e faça 2 pontos baixos para terminar. Na carreira 3, faça 2 pontos baixos. Quatro pontos baixos nas correntinhas, pegando apenas uma alça e deixando a outra alça
para as mangas, hein? Cuidado! Agora vamos fazer mais 6 pontos baixos. Faça os 4 pontos baixos na corrente e finalize fazendo 2 pontos baixos de novo. Na carreira 4, faça um aumento, 16 pontos baixos e um aumento. Ficaremos com 20 pontos. Na carreira 5, faça um aumento, 18 pontos baixos e um aumento novamente. Terminaremos com 22 pontos. Agora repita os 22 pontos da carreira 6 até a 9. Serão 4 carreiras. Vou fazer todas as carreiras aqui e depois a gente vai continuar, que ainda falta um detalhe. Feita toda a jaqueta, vamos contornar a jaqueta fazendo pontos baixos. Vamos fazer nas laterais e na parte de cima, nas correntes iniciais. Não faça pontos baixos na parte de baixo da jaqueta. Feito todos os pontos, pode cortar o fio e arrematar. Vamos fazer as mangas da jaqueta. Insira a agulha em um dos pontos da manga. Eu gosto sempre de iniciar ali onde eu estou mostrando para vocês. E vamos fazer 4 pontos baixos nessa parte de cima, 4 pontos baixos na parte de baixo
que são as correntinhas, e um ponto baixo em cada lado da manga. Nós ficaremos com 10 pontos ao total. Essa parte da manga é um pouquinho mais complicada porque os pontos estão bem apertados, mas vai fazendo com calma que as próximas carreiras ficarão bem melhores. Terminada a carreira 1, vamos fazer 10 pontos baixos da carreira 2 até a 9. Faremos 8 carreiras retas. Agora é só fazer ponto sobre ponto. Fiz a minha manga, ela ficou assim, e agora vamos repetir o mesmo processo no outro buraquinho. E vamos fazer a outra manga. Eu vou fazer aqui e depois a gente continua. Fiz as minhas 2 mangas, é só cortar o fio e arrematar, tá bom? Não tem muito esquema. E aí insira a jaqueta na nana. Vamos fazer a parte da pintura. Se você não for tão habilidoso com a tinta de tecido, tire a jaqueta, faça a pintura antes e aí depois você coloque novamente quando a tinta estiver bem seca, tá bom? Eu vou fazer quadrados na saia. Então, primeiro eu farei as linhas verticais, pulando mais ou menos de 2 em 2 pontos. E depois eu vou fazer linhas horizontais. A saia da Nana é sempre xadrez, mas para fazer xadrez ia dar muito trabalho, então eu resolvi fazer quadriculada e ela ficou muito fofinha também.
Depois de pintar todas as linhas, deixe secar bastante e vamos fazer o cinto. Para fazer o cinto, faça 29 correntinhas no fio preto. Feitas as 29 correntes, volte fazendo 28 pontos baixíssimos. Feito todos os pontos, pode cortar o fio e arrematar. Vou apenas dar um nó ali na ponta, porque depois vou colar. Com o cinto colado, vamos personalizar ele. Vou usar esses pedacinhos de glitter que tenho, mas você pode usar tachinha, coisinhas para a unha, para personalizar. Pode colar bastante. O cinto tem que ficar com bastante coisinhas, meio punk, sabe? Para finalizar, vou pintar bolinhas por toda a jaqueta para simular o casaco de pele. Para finalizar, corte um pedaço do fio preto e enrole entre o pescoço. Para terminar, coloquei essas argolas e alguns brilhinhos na orelha dela, porque ela tem muitos piercings. Chegamos no fim do tutorial da Nana. Se você fez ela, me marque lá no Instagram para que eu possa ver também. Eu vou amar muito ver a Nana com outras roupas, com vários detalhes, corrente. Não saia daqui sem antes curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um grande beijo e até o próximo tutorial.
Tchau!